Olá, espero que você tenha um dia com serenidade, um dia de aprendizado e realizações. Gravo esse áudio numa segunda-feira e, como quem já me acompanha sabe, segunda-feira é o dia da minha newsletter semanal. É a oportunidade que tenho de estruturar um pensamento com mais profundidade acerca de um tema que eu seleciono semanalmente. Eu elaboro um texto com esta pensata. Quem desejar ter acesso ao texto pode ter acesso aqui na descrição do áudio, ou então, se preferir receber em sua caixa postal, é só ir no sandromagaldi.com.br/assinar e você vai receber esse material toda segunda pela manhã em sua caixa postal. A inspiração para a newsletter dessa semana veio de um encontro absolutamente rico, que gerou muita inquietude, muito conteúdo relevante que nós tivemos com o Walter Longo. Eu promovo frequentemente, pelo menos uma vez por mês, eu tenho um compromisso de promover um encontro de conteúdo com todos os participantes de todas as nossas imersões. Hoje já são mais de 150 pessoas que participaram de alguma imersão minha e do Salibão, e aí eu tenho um compromisso de produzir um conteúdo mensal, no mínimo mensal, tem sido quinzenal, mas no mínimo mensal com essa turma, dessa quinzena foi com o Walter. Eu já recomendo você que siga o Walter Longo se você não o conhece. Ele é incrível, é um pensador muito instigante, um dos mais originais do Brasil. Você vai ver que ao longo de alguns áudios aqui eu trarei mais insights que eu tive dessa conversa. Eu separei para hoje um conceito que o Walter traz que tem correlação direta com a newsletter da semana passada, onde eu comentava do principal risco da liderança eficaz. Você recorda? É uma base, é um conhecimento, um insight gerado de um talk show que o Salib fez com o John Davis, que comentava que o principal desafio da liderança eficaz é a distração e o esgotamento. Muito proveniente esses dois vetores do excesso de informações e estímulos que todos nós somos instados diariamente nessa economia da informação. E aí o Walter traz um outro conceito que conversa com esse, porque na realidade é a causa desse processo todo, não é exatamente a causa, mas é um outro efeito do excesso de informação, do que ele chama de infoxicação, que é a intoxicação por muitas informações que são apresentadas para cada indivíduo, lembrando que boa parte dessas informações não tem tanta validade, é até tóxica, porque traz referências negativas. Refletindo sobre esse tema, que está claro que faz todo o sentido do mundo nessa nova era, eu me recordei de outro conceito trazido pelo grande amigo Paulo Campos, participante de uma das nossas mentorias, onde ele traz uma tese, um método de outra pessoa que eu admiro muito. Tive uma história legal com ele. Foi o primeiro cara a me dar um espaço para eu dar uma aula, quando ele ainda era sócio do SSJ, que é o Conrado Schillerhauer, que junto com o Alex Bretas construiu um conceito para curadoria. Como você realizar uma curadoria que te permita priorizar, selecionar, triar tudo aquilo que você deve aprender. Porque se de um lado eu tenho excesso de informações, do outro eu tenho a necessidade de me informar. Como eu fecho essa conta? Fazendo uma boa curadoria dos temas que eu quero estudar e desenvolvendo a partir daí um plano de estudos individual. E eles criaram um método que eu coloco na minha newsletter, que é o CEP+R, que é o seguinte: escolha 4 fontes de aprendizado de acordo com o tema que você deseja aprender. Uma delas é conteúdo, os conteúdos necessários em vários formatos. A outra são as experiências que você tem, que você pode aprender com elas. A outra são as pessoas, que eu tenho falado muito sobre isso aqui. E finalmente redes, comunidades, grupos onde você pode aprender. Então essa é uma tese central. Aí você fala: Sandro, mas quem faz isso para mim? Você faz isso para você. E aí vem o conceito principal que eu quero me dedicar nesse áudio, que é o protagonismo pelo processo de aprendizado. Ninguém vai fazer a sua ementa, ninguém vai construir os conteúdos que você vai estudar, ninguém vai definir que horas você vai fazer, como você vai fazer, quando você vai fazer. Você deve assumir o protagonismo do seu processo de aprendizado. A partir desses conceitos que eu lhes trago, você tem os elementos fundamentais para fazer um mapa. E você, por exemplo, se eu quero estudar sobre marketing digital, quais são os conteúdos, quais são as experiências que eu posso recorrer, quais são as pessoas que eu posso acessar, quais são as redes que eu posso entrar para aprender sobre isso. A partir daí, monta um plano individual com disciplina, definindo um tempo na sua agenda onde você vai estudar com frequência e constante. E mais,
Sugiro que você defina quais são os indicadores de desempenho que você vai ter para aferir se realmente você está atingindo os objetivos projetados. Então, por exemplo, depois de uma semana eu tenho que ser capaz de fazer uma campanha online. Depois de 2 semanas eu vou montar o meu link, meu perfil no Instagram, ativar essa campanha e ver, sabe? Crie alguns goals, algumas metas para que você possa também exercitar essa visão de entrega de resultado monitorada com uma visão propositiva. Assim você vai conseguir ter uma perspectiva mais concreta de tudo o que você está aprendendo em relação aos resultados que você pode conquistar. Não é nada fácil, porque nós não estamos acostumados com isso. Todo o sistema educacional sempre foi padronizado e nós nos adaptamos a ele. A proposta agora é que você construa o seu próprio plano. Por isso que a palavra-chave aqui é autonomia, a palavra-chave aqui é protagonismo, a palavra-chave aqui é você assumir as rédeas pelo seu desenvolvimento pessoal. Hoje eu apresento para você um método baseado no pensamento de caras incríveis. Veja como eu próprio aprendo dessa forma. Eu fui aprender em rede lá na nossa imersão, eu acessei pessoas, que é o Conrado, eu fui buscar conhecimento através dessa informação que estava na web, depois de uma indicação de uma pessoa que é o Paulo Campos, e eu recorri às minhas experiências anteriores com esses caras, porque eu tive a oportunidade de estar com eles no passado. É um exercício prático de como é possível introjetar essa visão de curadoria de conteúdo, de conhecimento de uma forma estruturada. Aí é uma prioridade. Aí você tem uma prioridade. Você não pode delegar e nem demorar para evoluir nesse pensamento. E você veja como são relevantes as nossas imersões, né? Se você desejar, a gente está começando uma de liderança agora, é só ir na minha bio no Instagram, tem as informações. E também no mês que vem a gente começa a 6ª turma do Gestão do Amanhã. Também você, se desejar informação, é só mandar mensagem aí que a turma entra em contato. Mas não é sobre isso, papo. A curadoria. Fique atento e faça a sua própria curadoria. Que você tenha um excelente dia e até amanhã.